Salve, gente, tudo bem? Belíssima vitória do Grêmio na Arena na noite deste sábado, 3-2 em cima do Santos, um respiro na tabela do Campeonato Brasileiro, um momento de reconexão de alguns jogadores que andavam meio fora de sintonia com o time e com a torcida, gol do Carlos Vinícius em dobro, mais uma vez, e também o campo mostrando que o Grêmio vai ter que dar um jeito de achar uma forma para segurar o Arthur para o segundo semestre e para a continuidade desse projeto aí que o Grêmio tem estabelecido com o Luiz Castro, porque com o Arthur em campo, o Grêmio realmente é um time diferente. Eu sou o Rafa Silveira, esse é o canal Somos de Grêmio, a sua sintonia com o Tricolor. Deixa o like, se inscreve aqui no canal para a gente continuar batendo esse papo aqui de torcedor para torcedor. Bom, gente, um resumo da partida, né? O Grêmio começou, infelizmente, mais uma vez, né, sendo dominado pelo Santos, principalmente ali no setor de meio de campo, coisa que vem, assim, daquela teimosia do nosso professor, né, do Luiz Castro, em manter a dupla de volantes ali com o Noriega e o Léo Pérez. O Léo Pérez, aliás, que no segundo tempo, com a entrada do Arthur, subiu de rendimento de uma forma impressionante, mas a gente chega lá. Né? No primeiro tempo, então, o Grêmio acabava tendo um buraco, né? Fica como se fosse um círculo ali naquele meio de campo do Grêmio, vazio, porque os dois volantes recuam demais na hora que o time vai se defender. O Bright White não tem o cacuete ali, embora jogue na função aquele cacuete do meia para ajudar a recompor. E os nossos pontas, né, o Amuzu consegue defender de uma maneira mais intensa, mas o enamorado estava numa noite realmente não muito boa, assim, as coisas não estavam dando certo para ele, e ele é um cara que não recompõe tanto, né, ele até volta, mas não é aquele cara que tem tanto combate, assim, quanto o Amuzu pelo outro lado. Então o Grêmio ficava com aquele rombo ali no meio campo, e o Santos foi deitando por ali, né, foi tocando a bola, tocando, e acabou chegando no primeiro gol, numa falha individual. Mais uma vez o Grêmio, assim como foi no jogo lá contra o Bahia, né, em Salvador, o Grêmio toma o gol por uma falha bizonha de um dos seus jogadores, né? Quem fez o erro ontem, quem cometeu o erro foi o Caio Paulista, uma bola que era simples para ele recuar para o Everton e recomeçar a jogada, ele tentou um passe ali no meio, né? Tentou espetar a bola para o companheiro e o jogador do Santos roubou, avançou sozinho, serviu o Gabigol que fez 1-0. Aliás, que mala esse Gabigol, né? Você deve concordar comigo. Cara, impressionante. Ele não joga nada mais, não rende nada, mas contra o Grêmio ele sempre faz gol. Tem alguma coisa que mexe com esse indivíduo, toda vez que ele bota os pés na arena em Porto Alegre, acaba fazendo gol. Para nossa infelicidade, né? O Grêmio, então, tentou se recuperar, né? Continuou martelando. O Santos continuou com a maior posse de bola e o Grêmio começou a atacar mais na base do abafa, né? E também nas individualidades. E foi assim que saiu o gol do Grêmio, né? Numa sobra de uma jogada de bola parada, o Amuzu atravessou todo o campo, né? Ele pegou a bola lá na intermediária esquerda, atravessou para a direita, combinou uma jogada ali com o enamorado, que devolveu para ele, e o Amuzu botando na cabeça do Carlos Vinícius, gol do nosso centroavante, né? O Carlos Vinícius voltando a balançar a rede, estava aí alguns jogos meio em jejum no Campeonato Brasileiro, e balançou a rede de novo. Vamos para o segundo tempo. O Grêmio volta já com uma modificação para o segundo tempo, né? O Arthur volta, depois de lesão. O Arthur não estava jogando sim, porque estava machucado, né? E o Arthur volta então no meio e o Luiz Castro escolhe tirar o Noriega, o que acaba equilibrando novamente as ações do meio de campo do Grêmio. O ruim é que não deu muito tempo para esse equilíbrio se estabelecer, porque mais uma vez numa falha, né? Numa bola que o enamorado perde, cede o contra-ataque para o Santos acaba fazendo o 2-1 e talvez botando em xeque aquilo que o Luiz Castro pensava para o segundo tempo do Grêmio, que era controlar mais o jogo, né? E foi o que ele disse, inclusive, na sua entrevista após o jogo, que a entrada do Arthur foi exatamente para isso. Então, a partir da entrada do Arthur e esse 2-1 do Grêmio, o Léo Pérez ficou ali naquela função de primeiro volante, se desdobrando, e o Arthur também, né? É impressionante, gente. Assim, eu sei que eu já falei outras vezes que eu acho que o Grêmio não pode gastar muito para ficar com o Arthur, porque ele já é um jogador de 30 anos, mas no nosso futebol brasileiro hoje, no nível que estão as equipes, o Arthur, ele faz a diferença, ele desequilibra. É impressionante, acima da capacidade técnica que o Arthur tem, o Arthur é um cara de muita personalidade.
o Arthur pegou a bola, botou embaixo do braço e disse: daqui que eu vou fazer esse time jogar. E foi o que aconteceu. O Arthur começou a distribuir o jogo, a bola começou a sair mais redonda e o Grêmio já logo em seguida conseguiu então o empate mais uma vez, com o gol do Carlos Vinícius, né, empatando o jogo de novo, mais um gol de centroavante, mais uma assistência do Pavon, que novamente fez um bom jogo como lateral direito. É impressionante o Pavon se reinventando aí com essa posição de lateral direito, né, e que o Luiz Castro encontrou para ele na equipe do Grêmio, e o Carlos Vinícius fez então o gol de empate. E aí o Grêmio faz mais uma troca, né? Entra o TT no lugar do Enamorado, que não vinha tendo uma jornada muito boa, né? Não, as coisas, o Enamorado já foi muito útil, é um jogador útil, tem um bom 1 contra 1, mas às vezes as coisas não encaixam individualmente, né? E um time, além do coletivo, aliás, quando ele equilibra o seu coletivo, né, como o Grêmio conseguiu no segundo tempo ali, com vontade e também com organização, com a entrada do Arthur, as individualidades precisam aparecer, né? E aí o Enamorado não estava conseguindo fazer isso, entrou o TT, que era um dos caras que a torcida não podia ver em campo, né? A torcida que já desde o primeiro tempo estava vaiando o Caio Paulista, tinha agora ainda o TT como um alvo também ao entrar. Mas logo que entrou, o TT conseguiu desencantar, né? Finalmente, numa boa jogada trabalhada ali pela direita, e a jogada característica dele, né? Trazendo a bola para dentro, chapando no canto, acertou um belo gol, 3-2, o Grêmio virou o jogo, e a partir daí sofreu pouco na partida, né? Sofreu poucos riscos. O Santos é um time que está na zona de rebaixamento, não oferece grandes perigos, assim, também, apesar de ter bons jogadores, né? E de ter dominado, principalmente boa parte do primeiro tempo, ainda é um time que sofre muito, né? Estava sem alguns jogadores, inclusive o Neymar, né? Que também não veio a Porto Alegre. Desde que voltou ao Brasil, aliás, não jogou em Porto Alegre, né? Nem contra a gente, nem contra o Inter. Não gosta muito de viajar o Neymar, pelo jeito. Fica jogando só ali nas partidas mais próximas, mas isso não é problema nosso, né? O Grêmio, a partir do 3-2, colocou a bola embaixo do braço e começou a rodar, né? Começou a trabalhar com a posse de bola, uma posse de bola por vezes não muito produtiva, mas mesmo assim seguiu criando chances, seguiu ameaçando. E o Luiz Castro pôde, então, ter uma ideia de como o Grêmio funcionaria nessa nova formação, né? Tendo o Amuso pela esquerda e o TT na direita, com o Bright White fazendo essa função de meia ali, e o Arthur distribuindo o jogo com o Léo Pérez de primeiro volante. O Grêmio foi assim até o final do jogo, controlando as coisas. O TT ainda teve uma chance claríssima no finalzinho do jogo. Já parece, né, eu não sei, o Luiz Castro na sua entrevista coletiva disse que conversou muito com o TT, de que ele teria que esperar o seu bom momento voltar para ele ganhar as oportunidades de novo, né? E ele ganhou a oportunidade e parece ter aproveitado. Pareceu ontem, não quero me precipitar porque a gente já teve essa impressão outras vezes, né? Mas pareceu um jogador mais confiante, e o gol também deve ter tirado um peso das costas dele, porque a arrancada dele para essa bola que ele acabou perdendo, esse gol no finalzinho, já é de um jogador diferente, mais ligado, fisicamente também mais ativo, né? O corpo parece que já respondeu melhor, e o Arthur meteu uma bola para ele sensacional, né? O Arthur a gente tem que tirar o chapéu, né? O que fica pós essa vitória, que o Grêmio dá uma subidinha ali de leve na tabela, né? Ainda ali próximo da zona de rebaixamento, por isso que uma vitória no próximo final de semana contra o Corinthians é fundamental para que o Grêmio fique ali numa posição mais próxima, né, daquele bloco de cima ali do Campeonato Brasileiro. O que fica do jogo e da entrevista também do Luiz Castro, né, no pós-jogo, daqui para frente. Bom, ele defendeu mais uma vez a escalação do Léo Pérez e do Noriega como precisando ter um pouco mais de marcação, porque ele tinha praticamente 4 atacantes, né? Que eram o Bright White, o Carlos Vinícius, o Enamorado e o Amuso. Embora os pontas tenham que recompor, as coisas nem sempre funcionam no campo como é treinado e como se planeja no papel, né? Mas eu acho que isso agora, pelo menos por enquanto, acabou, né? Com a volta do Arthur agora, que a gente espera que consiga jogar, né, que esteja inteiro fisicamente, porque com o Arthur em campo o Grêmio é diferente, né? É diferente, a régua sobe, o Arthur tem uma confiança tremenda, tem um ótimo futebol, embora
o futebol hoje, e eu acredito que o time que o Luiz Castro queria montar era mais parecido com aquele Botafogo que ele tinha em 2023, que era um time de meio-campistas fortes e rápidos para que o Grêmio jogue em transição. Talvez o Luiz Castro, se o Grêmio conseguir renegociar lá com a Juventus uma permanência do Arthur, né, com um valor acessível, eu acho que pagar 5, 6 milhões de euros por um jogador de 30 anos, por mais que tenha toda essa qualidade, tá fora da nossa realidade hoje, né? Talvez se o Grêmio não tivesse feito investimentos em jogadores como o TT, como o próprio Nardoni, o Grêmio tivesse saúde financeira para fazer esse investimento no Arthur, mas agora o Grêmio vai ter que tentar compor de uma outra forma. E o ruim pra gente é que se isso se arrastar muito durante a parada da Copa e pós-Copa, porque a janela de transferências na Europa só vai fechar lá no final de agosto. E pode ser que a Juventus tente vender o Arthur para outro time e vai querer esperar até o final. E enquanto isso está acontecendo, ele não vai poder jogar aqui com a gente. Então o Grêmio vai precisar ser muito hábil aí, né? O Antônio Dutra Júnior, o Paulo Pelaipe, todo o departamento de futebol, para segurar o Arthur aqui em Porto Alegre, porque com ele no time, e aí eu volto a essa questão da montagem do elenco, né? Talvez o Luiz Castro tenha que montar o Grêmio diferente, um pouco diferente para ser um time mais propositivo, de jogar com a bola no pé, de ter a posse da bola, do que ser aquele time de reação, né? E aí talvez entra o papel fundamental. Ele falou também sobre as disputas no time, que Mac e Bright White disputam a posição de 10, que Bright White e Carlos Vinícius disputam a posição de número 9. Para ele, está em aberto e conforme o jogo, conforme as características do adversário e o que ele precisar do seu time, ele vai escalar os jogadores, né? Mas cá para nós, o Mac é o titular ali da camisa 10 e não tendo o Mac e ele não confiando ainda no Monsalve novamente, que figurou no banco, né? Hoje o Monsalve estava no jogo contra o Santos, o Monsalve estava no banco, o William estava fora mais uma vez. Eu confesso que eu preciso pesquisar isso, sabe, se o William tá machucado ou se é uma opção técnica ou se isso é um reflexo daquela declaração infeliz que o William deu no intervalo do jogo contra o Bahia lá, que ele saiu e não voltou mais pro time, né? Então tem essas disputas assim veladas, mas me parece que o Castro vai construir o time com o Gabriel Mac, né? Com o Léo Pérez, que foi muito elogiado e realmente subiu muito de posição, muito de rendimento, né? Naquela posição de número 5, sendo realmente o número 5, jogando ele como 5 e deixando o Arthur distribuir o jogo, o Gabriel Mac, e aí nós temos o Amuso na esquerda, um centroavante, que vai ser o Carlos Vinícius ou o Bright White, e aí, para mim, é uma posição que ainda está em aberto no time, e talvez o Luiz Castro possa pensar uma forma de, sei lá, encontrar algum jogador que seja mais participativo nas ações defensivas, que feche, né, que componha, que dê mais preenchimento nesse meio de campo do Grêmio. Talvez a gente tenha que trocar, tirar um enamorado e colocar um ponta, ou quando a gente tiver todos os zagueiros, ele volte pro esquema com 3 zagueiros, né, para jogar só com o Amuzu e com o Carlos Vinícius. Luiz Eduardo ontem na zaga foi muito bem, né, muito bem de novo, não tá sentindo a pressão de jeito nenhum, é jovem, vai oscilar, mas fez uma boa dupla com o Vieri, importantíssima dupla de zaga, né, ter saúde, vitalidade, poder jogar adiantado e se precisar correr atrás do atacante, ter essa velocidade para conseguir fazer isso. Então o Grêmio continua, né, colocando os jovens, dando a cara a tapa, e o Luiz Castro disse, na boa e na ruim, ele não vai abrir mão de fazer o que ele acredita, do que a direção deu de missão para ele, e que ele tem muito suporte da direção do Grêmio para seguir escalando esses jogadores, né, para seguir fazendo esse tipo de experimento, para dar rodagem para os jovens e tentar recuperar alguns jogadores, como foi o caso do Pavon, e hoje também nessa partida contra o Santos, né, foi o caso do TT, que também acabou voltando bem. Então fica essa incógnita aí para mim hoje, assim, aberto ainda só essa posição do extrema pela direita, ou ele pode entrar com mais um meia. Quando voltar o Nardoni, talvez ele coloque o Nardoni de novo, né, e faça um trio ali no meio com Pérez, Nardoni, Arthur e Mac, e o Amuzu e o Carlos Vinícius na frente, ou ele pode voltar com mais um zagueiro, né, voltando o Gustavo Martins sendo aquele zagueiro da sobra, o Luiz Eduardo, o Vieri, e aí tirando o enamorado para a entrada de mais um zagueiro, né, e jogando com o Amuzu e o Carlos Vinícius, ou o Amuzu e o Bright White, e no meio de campo ali o Arthur, o Pérez e o Gabriel Mac, né. Vamos ver o que a sequência nos espera, o que o Castro
pode fazer. Vai começar a poder contar também com o Vijaçante, que já estava no banco ontem, é mais uma opção para o meio de campo. É um jogador de transição também, que carrega a bola, que tem uma boa chegada na frente, tem boa finalização, fazia muitos gols o Vijaçante, teve bons momentos no Grêmio já, e tomara que ele consiga recuperar o seu futebol para nos ajudar. Vamos ver, né, daqui para frente o que acontece. O que fica de fato são os 3 pontos, né, contra o Santos, um pouquinho de avanço e de alívio na tabela, e das 4 partidas que a gente tinha em casa para fazer, nessa reta final aí de primeiro semestre, 2 a gente já ganhou. A próxima é na terça-feira, contra o City Torque pela Sul-Americana, dia de encher a arena de novo. Aliás, que show da torcida ontem, 37 mil pessoas numa noite de sábado, num jogo contra um time que tá lá na zona de rebaixamento, tudo bem que é o Santos, mas, né, assim, hoje tá mal das pernas, e a gente precisa desse apoio também da torcida na terça-feira para classificar em primeiro na Sul-Americana e aí fechar a régua no fim de semana contra o Corinthians, com casa cheia de novo, e poder assistir a Copa do Mundo de uma maneira mais tranquila. Eu sou o Rafa Silveira, esse é o canal Somos em Grêmio. Te inscreve, deixa aquele like, e aqui a sintonia é com o Tricolor. Um abraço e uma ótima semana!